Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Além da Visão, uma realização da Oculistas Associados de Roraima. Nós estamos hoje aqui recebendo uma doutoranda da USP em córnea. Doutora Irlana, seja bem-vinda. Doutora Irlana, ela é especialista em córnea. E é essa especialista que cuida de uma doença chamada ceratocone, uma patologia que assusta os jovens e seus familiares quando diagnosticados. Tudo bem, doutora Irlana? Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à senhora, dona Edila, e ao Oculistas Associados pela oportunidade da gente estar falando sobre oftalmologia, falando de uma patologia tão recorrente no consultório, que é o ceratocone. Eu sou oftalmologista, eu sou paraense, eu fiz medicina na Universidade do Estado do Pará, a UEPA, né? Depois eu fui fazer especialização em Recife, na Fundação Tino Ventura, fiz 3 anos de oftalmologia, e depois eu fui a São Paulo fazer a minha subespecialização em córnea e também fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. Eu resido hoje em São Paulo, mas eu já venho a Roraima há 8 anos. Eu faço parte da equipe da Clínica Oculistas Associados de Roraima e para mim é um privilégio, eu fui muito bem recebida em Roraima, eu me dou muito bem com os pacientes, toda a equipe da clínica e hoje eu estou aqui, para mim é um privilégio estar aqui sendo convidada para falar de um assunto tão importante como esse. E olha, quando ela diz que ela mora em São Paulo, mas é meio-meio, viu? Porque ela fica 15 dias lá e 15 dias ela tem um apartamento dela lá no Residencial Titia, do lado da clínica. E Irlana é uma profissional que durante todo esse preparo dela em São Paulo, tanto a especialização como o doutorado em córnea, era o sonho do nosso querido doutor Rômulo para que ela se eternizasse em Roraima. E hoje ela é uma das pessoas de carro-chefe que ajuda os outros especialistas da clínica no sentido de somar para uma equipe onde possa sempre servir os pacientes que mais precisam. E isso foi o que o Dr. Rômulo preconizou sempre, né, doutora Sim, eu vim Irlana? a convite dele, de Dr. Thompson, né? E foi um prazer muito grande, assim, o convívio com o Dr. Rômulo, tudo que eu aprendi com ele é inesquecível, assim. Gente, e não saiam daí da telinha, porque nós vamos falar de ceratocone. Quem já ouviu falar nesta patologia? Ela assusta, principalmente quando o especialista fala, é, você vai ter que fazer um transplante de córnea, se não fizer, vai ficar cego. Doutora Irlana, o que é mesmo essa patologia? O que é ceratocone? Bom, o ceratocone, ele é uma doença que atinge uma região do olho chamada córnea. Essa córnea, ela é um tecido que fica recobrindo todo o globo ocular. Eu sempre faço uma associação para os pacientes entenderem, é como se um relógio, você tem o vidro do relógio. A córnea é justamente esse vidro do relógio. Então, a gente precisa que ela seja transparente, que ela tenha uma boa superfície, uma regularidade, para que você consiga enxergar bem. Essa doença, ela é uma doença genética e hereditária, né? Então, tem esse componente, pais que têm ceratocone, avós que têm ceratocone, têm uma maior chance dos filhos terem ceratocone, né? Então, ela vai afinando essa córnea e deixando ela protusa, como se ela fosse saliente, assim. A gente sempre fala, olha, ela fica assim, ó. O doutor Rômulo falava, é como se ela ficasse buchudinha, né? Então, cerato significa córnea e cone é o cone mesmo, aquele que todos nós conhecemos, o cone que o Detran usa nas ruas. Então, ela fica pontuda, saliente e bem fina. Então, isso é o ceratocone. E, doutora Irlana, aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, tudo, me indica uma coisa: quem pode ter ceratocone? Qualquer paciente, criança, jovem, adulto, quem pode ter essa patologia? Olha, o ceratocone ele é mais comum na idade de 10 a 25, 30 anos, mais ou menos. Então, ele é muito mais comum em crianças,
adolescentes e adultos jovens. Lembrando que você pode ter ceratocone acima de 35 até 40 anos, pode, mas é muito mais comum crianças, adolescentes e adultos jovens. Tem um componente que é a alergia. Então, crianças alérgicas que tenham asma, sinusite, rinite, dermatite, que é a alergia de pele, elas têm muito mais chance de ter ceratocone. Tem uma relação direta entre alergia e ceratocone. E, doutora Irlana, para se fechar um diagnóstico tão sério, tão preocupante como o ceratocone, quais são os exames de diagnóstico que comprovam a existência dessa patologia? E, já aproveitando, se esses exames hoje exigidos e que podem provar essa patologia, se todos eles existem em Roraima e se são feitos. Quais são esses exames? Bom, primeiro assim, para pensar em ceratocone, a gente tem que ter os sintomas e os sinais de ceratocone. O que é que o paciente vai apresentar? Ele vai apresentar uma fotofobia, que é aquele incômodo excessivo com a luz. Os pacientes à noite, eles vão olhar para o farol de carro ou para um poste. Ele não vê o sinal perfeito, ele vê sempre uma distorção nas bordas, né? Então ele tem esse comprometimento da visão noturna. Dá muita cefaleia, muita dor de cabeça nos pacientes que trabalham muito com computador. Então, são pacientes que referem essa dificuldade. Ele começa a ter uma dificuldade para enxergar de longe, ele tem a visão borrada, a visão distorcida. Então, quando o paciente chega no consultório, ele já vem referindo esses sintomas, né? Então, isso já faz parte do diagnóstico. São os sintomas clínicos. Quando a gente faz o exame oftalmológico, na lâmpada de fenda, que é um aparelho que a gente tem disponível na clínica, dentro do consultório, para examinar o olho do paciente, todas as superfícies do olho, a gente já vai notar aqueles sintomas da doença, que é uma córnea protusa, mais para frente, ela é afinada, às vezes ela tem alguma cicatriz que o ceratocone mesmo já causou. Então, na lâmpada de fenda, a gente vê esses sinais. Em relação a exames extra, assim, exames complementares, que a gente fala que são aqueles que a gente faz fora do consultório, né? A gente tem 3 exames principais para ceratocone, que é a topografia de córnea, a paquimetria de córnea e a tomografia de córnea, que também é chamado de pentacam, né? Alguns pacientes conhecem. Se você já fez esse exame, você vai saber, é um exame todo colorido, vem várias cores, várias escalas de cor no exame, né? E ali a gente vai ter o diagnóstico do ceratocone, ou seja, dizer se você tem ou não a doença. Vai dizer para mim também se a sua doença está progredindo ou não, ou seja, às vezes a pessoa tem a doença, mas ela estabilizou, às vezes não, a doença está progredindo. E nesse exame vai me dizer também, dependendo de cada paciente, qual o tratamento adequado para cada paciente. Porque cada paciente vai estar num estágio diferente da doença e vai precisar de um tipo de tratamento específico. Lembrando que a gente tem esses exames, os 3 exames, em Roraima, tem na Oculistas Associados disponível, o paciente pode fazer a qualquer momento que o médico solicitar. Eu perguntei os exames para que eu pudesse prestar uma informação aos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. 2 exames desses, inclusive a tomografia de coerência óptica, faz pelo Sistema Único de Saúde. Só tem um exame que não faz, que é o Pentacam. E, inclusive, existem 2 clínicas que fazem esse exame, né? A gente aqui está para informar, não existe concorrência, mas existe a informação dada aos senhores. Por isso, a preocupação desse podcast é uma informação precisa, científica, porque quem está orientando e falando sobre a patologia é a subespecialista em córnea, que é a pessoa que vai cuidar e fazer as cirurgias que existem, já já a doutora Irlana vai falar. Então, é o Pentacam, que existem 2 aparelhos. Se outro oftalmologista tiver outra clínica, pode nos informar que a gente corrige no próximo, mas antes de vir falar, nós checamos que existe na Oculistas Associados de Roraima e na NEL, que é a clínica, a NEL também tem. Então, existem 2
equipamentos desse em Roraima, não credenciados pelo SUS, mas com os dois exames, não necessariamente precisaria do Pentacam, né? Isso, são tecnologias complementares, né? São tecnologias complementares, como a doutora Irlana coloca aqui. Portanto, um paciente com menos recursos não necessariamente vai se pedir esse exame, né? Exato. Então, doutora Irlana, eu queria que a senhora colocasse aqui, porque é muito importante hoje, com toda a tecnologia existente no mercado, se a senhora poderia nos falar sobre quais tratamentos, tanto inicial até o fim, quais são os tratamentos disponíveis hoje no mundo. É isso, assim, a gente sempre pega pacientes que vêm muito ansiosos, né? Eles receberam um diagnóstico, vai ler, dar aquela lida ali na internet, e às vezes ele já vem, doutor, eu quero fazer um transplante de córnea para o meu ceratocone. E eu falo sempre, calma, né? Quais são os tratamentos que a gente tem para ceratocone hoje? Primeiro, existe os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos. Dentre os tratamentos clínicos, o primeiro que todos nós conhecemos é o óculos, né? Então, os pacientes que têm um ceratocone inicial, eles são bem tratados com óculos. Então, se o óculos lhe dá uma visão confortável, a gente corrige a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, corrige o astigmatismo, que é a irregularidade, você vê uma sombra nas letras, o óculos é o melhor tratamento para você. Mas, em alguns casos, o óculos ele já não é mais suficiente, ou seja, mesmo usando o óculos, a pessoa não tem uma visão confortável, ela não enxerga bem, dona Edila. Então, o que é que a gente faz? Quando o óculos não está mais servindo, a gente passa para o segundo tratamento clínico, que são as lentes de contato. É bom a gente falar que não são lentes de contatos aquelas simples, que a maioria dos pacientes usa, né? Aquelas lentes molinhas. São lentes rígidas, que são gás permeáveis ou lentes esclerais, que já são uma tecnologia mais moderna, que a gente também tem disponível na clínica. E a gente indica os pacientes para fazer o que a gente chama de teste de lente de contato rígida. Ou seja, se eu e a senhora tivermos ceratocone, a nossa lente vai ser diferente, não vai ser a mesma lente. A lente, ela é adequada para cada paciente. Dependendo do nível, se for um nível inicial, existe, antes da rígida de gás permeável, existe uma lente de contato gelatinosa Isso, também isso. para ceratocone, não é? Exatamente. Se Então, for são três tipos de lente, Isso, se for um teoricamente. astigmatismo baixo, ainda com a miopia baixa, que a córnea não está tão curva, você consegue ainda fazer um Usar, piggyback, mas uma, que uma lente também ela gelatinosa. é tida como uma lente especial para ceratocone, uma lente gelatinosa. Depois dela vem a RGP. Isso, vem a lente rígida ou escleral, né? Tá. E aí, pacientes que não conseguem mais nem usar o óculos e nem a lente rígida, porque às vezes a lente fica pulando, o paciente não consegue mais adaptar, não consegue mais usar muito tempo a lente, a gente passa para as opções cirúrgicas, né? E quais são essas opções cirúrgicas? Nós temos primeiro o crosslinking corneal, que nada mais é do que um laser, a gente Doutora, aplica. assim, eu vou interromper assim para poder você entender. O crosslink é uma cirurgia hoje feita e que Roraima está de parabéns. Eu gostaria de estar informando ao nosso ouvinte de que o crosslink, ele hoje é feito pelo Sistema Único, inclusive tanto a doutora Irlana como o doutor Thompson e o doutor Tiago operam pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente, isso foi uma grande conquista que a gente tem, né? Pelo Porque Estado. o crosslink, ele é feito pelo SUS, então pacientes que não têm condições de pagar particular, você consegue fazer a cirurgia pelo SUS. E qual é a importância do crosslink? Quando o ceratocone ele está progredindo, ou seja, a doença está piorando, a sua visão está piorando, a gente tem que fazer o crosslink. Porque esse laser, ele vai como se fosse congelar a sua córnea, ou seja, se ela está naquela curvatura, a gente aplica o laser e ele vai congelar daquela forma. Ou seja, vai impedir que a sua córnea cada vez Que mais tenha vá uma ficando com evolução. tudo. Então, veja bem, às vezes o paciente, ele opera, faz a técnica do crosslink e ele diz, eu não fiquei bom, porque o ceratocone, ele não tem cura, ele tem esse período de estabilização
Isso. por essa técnica de crosslink. Exatamente. O crosslink, ele não é para curar, né? A gente não tem uma cura do ceratocone, assim como a gente não tem cura de outras doenças, como diabetes, por exemplo. O que a gente tem é um controle, um tratamento adequado para que o seu ceratocone não piore e que você consiga enxergar bem, trabalhar normalmente, ter sua vida, sua qualidade de vida normal. Então, o crosslink é somente indicado para pacientes que têm ceratocone comprovadamente com progressão. Ou seja, você fez um exame, vamos dizer em janeiro de um ano, você vai repetir aquele exame que a gente já comentou antes, a topografia, o Pentacan. E em junho você fez novamente esse exame e tem uma piora, ou seja, a sua córnea está mais curva, a gente tem que fazer o crosslink. Porque se a gente não fizer nada, a sua córnea vai encurvar cada vez mais. E a doença vai piorando e fica sem controle. Então, essa tecnologia, ela veio para somar demais no tratamento de ceratocone, porque pacientes que a gente diagnostica precocemente, a gente descobre cedo, a gente faz o crosslink e a pessoa fica com a doença controlada. E aí não vai evoluir para os estágios mais para frente que a gente ainda vai comentar, né? Que são os outros Mesmo tratamentos. fazendo o crosslink, o paciente continua usando a lente de contato? Isso, exatamente. O crosslink, ele não é para você deixar de usar óculos, tá? Ou lente de contato. Ele é para congelar sua córnea e controlar a doença. Então, mesmo fazendo o crosslink, você vai precisar usar ou um óculos ou uma lente rígida. E o outro tratamento que eu queria comentar, que muita gente também tem conhecimento, chama anel intraestromal, que é um outro tipo de cirurgia. É mais conhecido como anel de Ferrara, né? Que é um tipo de anel. A córnea da gente, como ela vai ficando pontuda, ela vai ficando assim, ó, cada vez mais estreita. Você coloca esse anel bem dentro da córnea, é um anel microscópico, você não sente esse anel, tá? E a gente desencurva a sua córnea com esse anel. Então, o paciente que vai para anel são pacientes que não estavam conseguindo usar nem óculos nem lente. Então, ele vai fazer o anel para possibilitar ele usar um óculos ou uma lente. Então, não é para você deixar de usar, né? Então, por isso que é importante a gente não pular etapas no tratamento do ceratocone. Não adianta nada um paciente que está bem com seu óculos, bem com a sua lente rígida, você fazer um anel e o paciente vai voltar a usar óculos. Então, assim, você deixa a cirurgia para o momento certo, para o momento oportuno. Não pode antecipar etapas. Exatamente. E pode fazer o crosslink, depois fazer o anel ou vice-versa? Pode, sem problema. A gente pode fazer concomitante a cirurgia, a gente pode fazer primeiro o crosslink e colocar o anel, a gente pode fazer em momentos separados, são diferentes, são procedimentos diferentes. O crosslink é para controlar a doença e o anel é para possibilitar você usar uma lente ou um óculos e ter uma visão boa com isso. Doutora Ilana, uma pergunta de leigo, né, para uma doutora em córnea. Eu lhe perguntaria, o paciente, ele tem a oportunidade, ele foi indicado, quer dizer, ele teve a indicação de fazer o anel de Ferrara. Existem duas técnicas que eu escuto muito falar. Olha, faz o fento, manual. Eu vejo também, já vi. A senhora, eu sei que opera muito bem as duas técnicas. Tem diferença do anel implantado manual e através desse aparelho, Assim, do a gente fento? tem a técnica manual, que tudo é feito de forma manual, né, com a aparelhagem, os equipamentos cirúrgicos, e tem a técnica com laser, ou seja, a maior parte da cirurgia é feito com laser. E a gente sabe que a tecnologia ela veio para melhorar a medicina como um todo, né, e a oftalmologia também está incluída nisso. Então, a técnica com fento, que é a técnica com laser, ela é uma técnica muito mais precisa, a taxa de complicação é muito baixa, os pacientes eles se recuperam muito mais rápido no pós-operatório, às vezes paciente que vai fazer o anel para voltar a usar lente, a gente pode muito mais rápido fazer o teste de lente rígida, então, sem dúvida, a técnica com fento é uma técnica muito mais moderna, a tecnologia é muito melhor e possibilita uma restauração da visão muito mais rápida para o paciente. E é importante ressaltar que uma cirurgia não anula a outra, né? Isso, Isso é não muito anula a importante, outra. porque tem pessoas que pensam que se fizer o crosslink, não vai mais fazer o anel. Ou que se fizer o anel, não vai mais fazer o crosslink. Então, são coisas diferentes, Exatamente. né? Eu acompanho pacientes há muitos anos e eu tenho pacientes que começaram com óculos,
usam lente de contato, chega uma hora que não consegue mais usar a lente, tem que fazer o crosslink porque progrediu a doença, depois tem que fazer o anel, depois volta para usar a lente. Então, são todas técnicas, né, ferramentas que a gente tem para o tratamento do ceratocone e são imprescindíveis. Todas têm o seu tempo certo para fazer. Doutora Irlana, então, pela sua explicação, percebe-se que quanto mais rápido for diagnosticado o ceratocone, mais rápido se começa o tratamento, ou com óculos, ou com lentes, que se viu aí que tem 4 tipos de lentes. Então, seria o quê? Se você, o mais rápido que você sinta esses sintomas, procurar um oftalmologista, diagnosticar o ceratocone, se ele começar a ser tratado, ele pode nunca chegar a um transplante de córnea? Exatamente. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui hoje. Muitos pacientes se desesperam, até às vezes se assustam, porque acham que, pelo diagnóstico do ceratocone, vão ter que precisar de um transplante. E isso não é verdade, é um mito, né? Hoje, a gente tem essa tecnologia para controlar a doença, para evitar a progressão. Então, o principal é você descobrir o quanto antes. Então, a gente está falando aqui para a população como um todo, mas também estamos falando para colegas oftalmologistas, né, que às vezes não têm essa subespecialidade de córnea e não estão acostumados no dia a dia a tratar com essa doença. Então, se você vir um paciente que você suspeite, né, a gente sabe que o ceratocone ele afeta os 2 olhos, mas não é de forma igual, sempre tem um olho pior do que o outro. Então, às vezes, 1 grau é 1 num olho, no outro já é 2,5, já é 3. Então, você liga aquele alerta. Não, isso aqui não pode não estar normal, pode ter alguma doença. Então, encaminhe o paciente, porque quanto antes a gente diagnosticar essa doença e começar o tratamento, né, tanto o tratamento com óculos, com lente, ou as cirurgias que a gente tem também, é importante também a gente controlar a coceira nos olhos, né? Então, a gente tem que fazer colírio, lubrificante, anti-histamínico, encaminhar o paciente para um colega alergista, um colega otorrinolaringologista, que trate também da alergia do paciente, para que ele evite de coçar o olho, que é um fator cientificamente comprovado que piora o ceratocone. Então, assim, a gente diagnosticando cedo essa doença, hoje não é mais verdade que uma pessoa com ceratocone 1 hora vai ter que fazer um transplante. Tem muitos pacientes que não precisam de transplante. Olha, algo impactante. A gente acaba aqui de passar para vocês, ouvindo a mensagem da doutora Irlana. Não necessariamente, se tratarmos e controlarmos o ceratocone, você vai fazer um transplante de córnea. Amém. Olha, doutora Irlana, a senhora arrasou. Eu fico contente, porque o desespero de que vai para um transplante, uma cirurgia tão invasiva como é muito séria. E que coisa importante. E, doutora Irlana, uma coisa importante é que eu não vou mais falar em transplante de córnea, porque a partir desse momento nós vamos diagnosticar precocemente, nós vamos continuar, começar o tratamento e a pessoa vai morrer sem fazer esse transplante de córnea. Mas aqui em Roraima, tem banco de olhos? Não, assim, todos os estados brasileiros, existem 3 estados que ainda não transplantam, né? Que é o Amapá, o Acre e Roraima. Os 3 estados da região norte. Só existem 3 estados que não fazem transplante. Então, de a gente não tem banco de olhos, né? Não tem banco de olhos. Então, é por isso que às vezes as pessoas dizem: ah, mas ela não é uma doutora em córnea, ela não faz transplante. A resposta para quem fez essa pergunta aqui no meu WhatsApp, se ela era uma doutora, fazia transplante de córnea, ela faz, mas em São Paulo, porque aqui em Roraima nós não temos o banco de olhos. Exatamente. E nesse caso, doutora Irlana, o paciente já em última instância vai precisar do transplante. O que o oftalmologista faz? Qual é a sua conduta nesse caso? Exatamente. Então, aqueles pacientes que mesmo com todos os tratamentos que a gente tem, ou às vezes o paciente já chega com ceratocone avançado, né? A gente tem que indicar o transplante de córnea, que é também uma terapia eficaz. A gente sabe que o transplante, ele é feito a gente troca a córnea da pessoa doente por uma córnea de um doador falecido. E aí é importante lembrar que para doação de córnea, a família do paciente tem que autorizar a doação,
né? E aí é feita a captação dessa córnea e a gente troca a córnea da pessoa doente com ceratocone e coloca a córnea desse doador falecido, né? Para isso, existe uma fila de transplante, né, que é uma fila única, tanto pacientes particulares quanto do Sistema Único de Saúde são cadastrados na mesma fila. À medida que vai havendo as doações, Interessante. a gente vai chamando as pessoas que estão na fila. Independente de ser do SUS ou particular, a fila de transplante de córnea é uma só. É uma só, exatamente. Existem os critérios de prioridade para toda a fila de transplante, né? Mas a fila é uma só. Então a gente Quais faz são os essa... critérios, doutora, de prioridade? É o jovem é primeiro do que é Não, isso? não, é perfuração ocular, se você teve um trauma que furou o seu olho, então você Olha. precisa transplantar sua córnea com uma urgência, né? Ah, Pacientes que usam lente de contato de forma incorreta, às vezes lente de contato que você compra num camelô e tá contaminada, teve uma bactéria que perfurou seu doutora, olho, você também vai ter uma prioridade na fila. impressionante, viu? De novo, a gente vendo o perigo da lente de contato, que se você Uso usa incorreto. indevidamente, pegar uma bactéria, doutora Irlana acaba de falar que pode ir para um transplante. Exatamente. Doutora, só enquanto está falando no transplante, existe o transplante de córnea total, né? Que é o transplante de Exatamente. córnea. E que transplante de córnea é esse tectônico? Que o médico diz, vai fazer um... É um pedacinho? Como é que é isso para o leigo? Na verdade, assim, existe o transplante, todos são transplantes, tá? Todos a gente Certo. vai tirar a córnea doente e colocar uma córnea de um doador. Mas existe o transplante tectônico, que é justamente esse da prioridade. Ou seja, eu furei o meu olho, eu preciso urgente fazer a cirurgia, senão vou, de fato, perder a visão completamente, de forma irreversível, e aí eu preciso fazer esse transplante que chama tectônico. Ou seja, esse Nas transplante... úlceras de córnea, Úlceras de córnea perfurada, uso incorreto de lente de contato, trauma ocular, Trauma todos ocular. são tectônicos, né? E existem os transplantes óticos, que são aqueles transplantes que a pessoa, entre aspas, pode esperar. Ele não tem uma urgência para fazer a cirurgia, não é emergência. Ele vai estar na fila e vai ser chamado. Então, essas são as diferenças, né? O transplante urgente e o transplante que vai esperar com o tempo. Em relação à pergunta que a senhora me fez sobre quando o paciente precisa, como aqui em Roraima a gente não tem o banco de olhos, não fazemos transplante aqui, o que é que a gente faz? O paciente precisa ser atendido por um médico que esteja credenciado no Sistema Único de Saúde, ou numa clínica credenciada ao SUS, ou num hospital credenciado. E esse médico vai encaminhar o paciente via TFD, que é tratamento fora de domicílio. Então, a gente encaminha para um estado que faça transplante. Assim, dependendo da situação, a gente encaminha para um estado mais próximo, como o Amazonas, isso aí já via governo, né? Ou a gente encaminha para São Paulo, que São Paulo é o estado que mais transplanta no Brasil. A gente, antes da pandemia, a gente tinha uma fila zerada em São Paulo. Então, o paciente cadastrava na fila, em menos de 30 dias ele era transplantado. Mas, infelizmente, com a pandemia, com tudo que aconteceu, a gente teve um aumento dessa fila de transplante novamente. Então, hoje, demora em média de 3 a 6 meses para você, depois que se cadastra na fila, você operar. Em São Paulo, tá? Em outros estados, eu fiz vários trabalhos sobre transplante, a minha tese de doutorado foi sobre transplante de córnea, e infelizmente existem estados que você chega a esperar 5 anos para realizar um transplante de córnea. Gente, interessante, né? A contribuição da doutora Irlana nesse podcast está fantástica, está bombando, todo mundo querendo saber mais. E como o nosso objetivo é trazer os subespecialistas nessas áreas específicas para estar dirimindo dúvidas e falando sobre prevenção à cegueira, também a reabilitação visual, através de todos esses procedimentos cirúrgicos que ela colocou aí, eu gostaria de perguntar da doutora Irlana como fazer, se tem como fazer para prevenir o ceratocone. Bom, assim, prevenção em si, eu vou fazer uma coisa para eu nunca ter ceratocone, não existe, tá? Mas até porque ele tem um componente genético e hereditário. Mas o que você pode fazer comprovadamente é evitar coçar os olhos. E isso vale para todos nós. A gente sabe que ao coçar os olhos, a gente pode contaminar o olho com uma bactéria, um vírus, né? E em relação à ceratocone, quanto mais você coça os olhos, mais você deixa as moléculas da córnea mais frágeis, e isso faz com que ela fique mais protusa, ela fique mais saliente, né? Então, ela progrida. Então, o que você pode comprovadamente fazer para evitar o ceratocone é evitar coçar os olhos e tratar nos pacientes que têm asma, rinite, alergia,
tratar essa alergia. Porque sem tratamento, a gente sabe, eu sou alérgica, eu tenho muita rinite, e eu sei que quando a rinite ataca, a vontade às vezes é de arrancar os olhos, né? É. Mas a gente tem que fazer o tratamento adequado para evitar ter essa vontade de coçar. E naqueles pacientes que já têm ceratocone, ou aqueles que ainda não têm, mas ao coçar muito os olhos podem desenvolver a doença, a gente tem que evitar. Gente, quanta informação, quantas coisas maravilhosas, inclusive de que no último instante, a gente pode fazer aí um TFD para ajudar esses pacientes. E, doutora Irlana, eu acredito que Roraima hoje nós tenhamos uns 500 mil habitantes, eu não sei se é bem isso, mas em número de habitantes, eu vejo que Roraima é privilegiada, porque antigamente não se tinha subespecialistas. O paciente viajava para ser atendido por subespecialista na córnea. E hoje eu vejo que só na Oculistas Associados nós temos até a senhora que é doutora de verdade, eu brinco, mas nós temos o doutor Thompson, que fez 2 anos e meio de córnea, nós temos o doutor Tiago Tiago. Chacu, e no estado, me parece que tem mais dois especialistas em córnea. A minha pergunta: 5 subespecialistas em córnea. Roraima é privilegiado, né? Sim, sem dúvida. Assim, se a gente for pensar na população de Roraima, eu acho que nós estamos muito bem servidos em especialistas de córnea, né? Lá na Oculistas nós temos eu, doutor Thompson Cordeiro e doutor Tiago Chacu, né? Que fizeram especialidade no Rio, em Recife também. E a gente, na verdade, é uma equipe, né? Eu acho que todos nós estamos ali para contribuir. Tem muitos colegas que encaminham pacientes para a gente. Hoje mesmo eu atendi um Verdade. paciente com ceratocone lá na clínica. Então, assim, para nós que fazemos essa subespecialidade, é uma rotina a gente ter esses pacientes encaminhados de outros colegas. E Roraima, com esse número de especialistas em córnea, está muito bem servido. Inclusive, quando o doutor Rômulo me convidou há 8 anos atrás, eu acho que eu fui a primeira especialista em córnea de Roraima, né, a atender. Verdade. Foi a primeira. E assim, eu fico muito feliz hoje da gente ter outras pessoas, né, preocupadas com isso, falando sobre esse assunto, que a gente possa atender melhor a população, né? Acho que o nosso objetivo maior é prestar um atendimento de qualidade para a população, informar a população. Eu vejo hoje que muitas pessoas já ouviram falar de ceratocone, Doutora, tem e a uma gente ideia. aqui em Roraima vê muito vaquinha para ajudar um paciente que vai perder a córnea. E quando sai essas vaquinhas, às vezes a gente tem a oportunidade de pedir para vocês atenderem pelo Sistema Único de Saúde mesmo. E quantas pessoas a gente tem acalmado o coração. E às vezes o tratamento ainda é uma lente, ainda é um crosslink, ainda é um anel, né? E que Isso. não é o transplante. E o mais importante é que essa doença, fora o transplante de córnea e o anel de Ferrara e as lentes de contato, faz pelo SUS. Então, isso é Exatamente. muito gratificante para o estado de Roraima. Eu sempre A falo. oftalmologia é muito bem servida e eu vejo que o nosso estado é feliz por isso. Nós Exatamente. vamos trazer aqui nos próximos episódios, vocês aguardem que nós vamos trazer especialistas em catarata, especialista em retina, em glaucoma, e vocês vão ver quanto avanço de tecnologia em glaucoma. No estado, com a subespecialidade, nós devemos ter 2, talvez 3 glaucomatólogos. Eu conheço 2 glaucomatólogos, né? Então, eu vejo que realmente nós vamos ter vários subespecialistas em plástica ocular. Nós temos, inclusive, na área de câncer, né, uma Exato. médica que é parceira, e eu vejo que realmente nós vamos poder trazer muitas informações que vai satisfazer o anseio da nossa população, Eu sempre né? falo que hoje, para você ter um bom atendimento, um atendimento especializado, né? No caso, por exemplo, em ceratocone, que é o que a gente está conversando hoje, mas a senhora citou aí catarata, glaucoma, outras subespecialidades, você não precisa sair de Roraima para ter esse atendimento. Retinopatia diabética, que é um tema muito importante, a
a ceratopatia bolhosa, é que hoje a gente Sim, pegou um caso, também a gente vai estar falando disso, em exato, pacientes com córnea fraca, né, doutora? exatamente. Enfim, a serosa central, Isso, que vocês vão estar vendo aí junto, um tratamento que é feito junto com o neurologista, né? isso também com E o não, com endocrinologista, né? endocrinologista, gente, corta Isso, a serose, ela é tratada com com endócrino, endocrinologista isso, e a neurite óptica, que é é com neuro, tratada com isso. neurologista, né, Então, assim, doutora? os pacientes que têm Nós algum precisamos também, a oftalmologia precisa de infectologista, por também, causa qual é a doença, doutora? uveíte, A uveíte. Então, gente, hoje a gente precisa estar mostrando para a nossa população, doutora, que a oftalmologia ela não trabalha isoladamente. exatamente. E você ter a E, segurança de que e você é, vai ser bem atendido. Eu brinco até com os pacientes, olha, independente se você está aqui, ou no o médico Sírio-Libanês, ou alergista nos Estados é. Unidos, você vai ter a mesma tecnologia. Hoje, Roraima tem a tecnologia mais avançada para o tratamento de diversas doenças, dentre elas o ceratocone. Você não precisa se endividar ou se desesperar ter que ir para São Paulo, né? Porque vai Porque ter que voltar para acompanhar aqui em Roraima, né? exatamente. Mas, gente, vocês continuem acompanhando todos os outros episódios que há de vir, porque no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto episódio, nós vamos estar trazendo coisas importantíssimas, dando dicas, orientando e mostrando o que há de melhor em tecnologia de ponta na área da oftalmologia. Não é só a Oculistas Associados de Roraima, acreditem, nós temos muitos especialistas excelentes. Nós temos, inclusive, hoje a gente encaminha médicos, encaminhamos pacientes para outros colegas da doutora Exato. Irlana na oftalmologia para outro tipo de cirurgia. Nós vamos estar trazendo aqui outros médicos para falar de cirurgia refrativa, para falar de oftalmopediatria, para falar de tantas outras Assuntos. subespecialidades. Assuntos importantes, né? Que às vezes Muito. muita gente tem De curiosidade. orientação. Isso. Em momento algum, nenhum oftalmologista que vai vir aqui, ele vai querer vir para fazer um marketing pessoal dele. Mas o que nós queremos com esse projeto é orientá-los um caminho a percorrer para a prevenção, para a reabilitação visual. Em número proporcional, doutora, de reabilitação visual. A doutora Irlana vai responder aqui qual é a maior reabilitação visual revestível que tem no mundo, doutora. Catarata. A catarata. Exatamente. Doutora, e Roraima, nós vamos vir em um outro podcast para mostrar que nós temos a maior reabilitação visual proporcional ao número de habitantes, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Mas Exatamente. também vocês vão saber que nós aqui em Roraima, longe de todos os grandes centros, nossos profissionais da catarata operam com todas as lentes prêmios que Exatamente. existe no mundo. Roraima tem uma oftalmologia de De ponta. ponta. Exatamente, eu concordo plenamente. Eu acho que a população de Roraima pode ficar tranquila. A população está bem servida de profissionais competentes, né? Pessoas que têm especialização, têm know-how, têm conhecimento para tratar diversas patologias. Doutora Irlana Almeida, nossa doutoranda da USP, eu quero agradecer a sua presença em Roraima, que foi muito gratificante, são muitos anos a senhora com a gente. Queremos agradecer e dizer que a senhora soma com a nossa equipe e soma na cura e no tratamento das patologias da córnea no nosso estado. E queremos deixar o microfone para que a senhora faça suas considerações finais, deixe alguma mensagem Sim. aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, e dizer que foi uma honra, um prazer, somou muito as suas informações na área da córnea.
Obrigada, dona Edila. Assim, é sempre um prazer estar falando sobre oftalmologia, né? Em Roraima, que foi um estado que me acolheu, eu me sinto em casa aqui realmente. Eu agradeço muito ao oculistas, a senhora, e assim, de certa forma, a todos os pacientes, né, que eu já pude atender aqui em Roraima, contribuir um pouco com a população. Sempre o que a senhora falou, a gente está sempre buscando informar, né? Eu acho que a informação, o doutor Rômulo sempre dizia, a informação é sua, se você adquirir, ninguém tira mais de você. Então, aqui nós somos uma equipe e estamos todos unidos para informar a população sobre diversas doenças oftalmológicas, que você pode fazer um bom tratamento. E assim, em relação especificamente à ceratocone, eu gostaria de deixar duas sugestões, né? Duas mensagens principais. A primeira é, faça uma consulta oftalmológica de rotina, tá? Oftalmologia não é apenas óculos. A gente sabe que você às vezes vai para trocar um óculos, mas você tem que fazer um exame completo. Você tem que ver um fundo de olho, você tem que estar de olho na córnea. Você pode ter um astigmatismo aí que já seja um ceratocone. Então, leve assim pais, professores, cuidadores, avós, né, que estão ouvindo a gente, se você tem uma criança que é alérgica, uma criança que coça muito os olhos, que na escola às vezes não está se saindo bem, a criança pede para sentar na frente porque atrás ela não enxerga, né? Ela não está conseguindo acompanhar a turma dela. Desconfie, né? Você pode ter uma criança que tem uma doença aí que está começando, que vai gerar problemas para ela e que, se for descoberta precocemente, a gente tem um tratamento adequado. A gente faz um tratamento adequado para ela e evita uma perda de qualidade de vida. Às vezes a gente tem uma pessoa que vai fazer um concurso público mais para frente que não pode assumir um concurso porque a visão dele não é boa. Então, assim, faça um exame oftalmológico de rotina com um profissional qualificado que possa identificar alguma doença que você tenha e tratar adequadamente. E a segunda mensagem é: não coce os olhos, tá? Eu sei que às vezes assim, dá Só com o aquela. cotovelo. Doutor Só, Romulo falava, se você conseguir coçar o cotovelo, coce. Como ninguém vai conseguir, então não coce, tá? Porque para todos nós, coçar os olhos é muito prejudicial. A gente pode ser contaminado por vírus, bactérias e também pode desencadear uma doença que você já tem aquela genética para desenvolver, que é o ceratocone, ou até mesmo quem já tem ceratocone, eu estou falando com você que sabe que coça os olhos, procure um oftalmologista, ele vai passar um colírio adequado para você, vai controlar essa coceira, tá? E assim, no mais, para os colegas que estão nos ouvindo, a gente está à disposição. Eu atendo na Oculistas de 15 em 15 dias, como a dona Edila falou. Então, assim, eu estou à disposição para discutir um caso. Se você quiser encaminhar um caso mais difícil, que você esteja em dúvida, a gente está aqui para contribuir, né? Eu estou sempre procurando novas tecnologias, estudando, para a gente oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, eu estou à disposição, foi um prazer conversar aqui com a senhora. Querendo me chamar, me chame de novo. Doutora Irlana é realmente um ser humano especial. Eu costumo sempre dizer que é aquela pessoa cientista, que ela chega, ela trabalha no silêncio, mas ela é muito colaborativa com todos os colegas que precisam dela, e é assim que a gente cresce. Eu me sinto lisonjeada com esse tipo de profissionais, considerando que o nosso saudoso Dr. Rômulo, ele era esse profissional. E o podcast era um sonho dele. Inclusive, eu conversava com a doutora Irlana que na pandemia esse projeto tinha sido pensado, mas aí a gente não pôde colocar em prática, e agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muitas pessoas, e eu não vou trazer só médicos da Oculistas, mas nós temos outros especialistas, inclusive da retina, na parte de descolamento de retina, de vitrectomia posterior, que são outros profissionais. Nós também queremos trazer aqui da refrativa, da oftalmopediatria, enfim, nós vamos trazer muitos subespecialistas. Fique de olho, nos aguarde, vá lá, clique lá no nosso Instagram e descubra o que vai vir.
de novo. Eu sei que você vai me acompanhar direto agora, porque foi só o começo, nós estávamos muito tímidos, mas é empolgante, é muito gostoso entender que a gente pode prevenir doenças e que nós podemos ter um além da visão. Esse além envolve um mundo globalizado. Essa visão holística é uma visão não só de enxergar, mas é uma visão de entender e compreender sobre prevenção e sobre reabilitação visual. Além da visão, é isso. Nos aguarde.